Abra sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, no capítulo número 7. Zacarias, capítulo 7. Nós vamos ler todo o capítulo 7 do livro do profeta Zacarias. Você achou aí na Bíblia, Zacarias, capítulo 7, lá no final do Antigo Testamento. Profeta Zacarias, capítulo 7. A palavra de Deus diz assim, a partir do verso 1: No 4º ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias, no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem Meleque e seus homens para suplicarem o favor do Senhor. E perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito, para mim, quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? A palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim falara o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, visto que eu clamei e eles não me ouviram. Eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-os como um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Amém. Pai, nós lemos a Tua palavra, estamos diante dela, e é para nós uma alegria, um privilégio ter acesso à Tua palavra, porque dela vem a vida, a verdade, aquilo que precisamos, o alimento verdadeiro para o nosso espírito. É só na Tua palavra que nós encontramos. Por isso, Pai, te damos graças por essa oportunidade e queremos, nesse momento, ouvir a Tua voz falando ao nosso coração. Não estamos aqui para ouvir os homens com suas ideias e filosofias, mas sim a palavra de Deus, aquela que procede do Senhor e é poderosa para nos libertar de todo erro e de todo engano. Por isso, Pai, eu te peço, fala ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir, que a Tua palavra supra as nossas necessidades espirituais e que eu seja um instrumento em Tuas mãos para ministrar a palavra. Mas para isso preciso da Tua graça, da Tua misericórdia e da unção do Teu Espírito, para que neste poder a palavra seja ministrada aos nossos corações e todos nós tenhamos proveito esta noite. É o que eu te peço em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, este texto do profeta Zacarias fala de uma verdade que o povo de Deus estava vivenciando. A verdade do juízo, da punição de Deus
por causa dos seus pecados, por causa da desobediência, veio o cativeiro, o povo foi levado como escravo, tudo isso é mencionado aqui pelo profeta Zacarias. Mas uma lição que fica desse texto, que é muito importante para nós ainda hoje, é o fato de nós orarmos a Deus, e aqui no início do texto você vê um povo em oração, você vê um povo jejuando para o Senhor, e queremos, por causa disso, alguma coisa em troca, algum tipo de benefício. E eu acredito que todos nós aqui queremos ser ouvidos por Deus. Seria ingênuo da nossa parte dizer que não, eu não preciso ser ouvido pelo Senhor. Duvido, eu creio que todos nós desejamos ser ouvidos por Deus, mesmo quando não oramos o suficiente. Porque a melhor maneira de sermos ouvidos por Deus é falando com Ele, não é? Eu falo com Deus e Deus me ouve. Essa é a razão da minha oração. Eu falo porque eu quero ser ouvido. Eu, quando oro, não jogo palavras ao vento. Eu imagino que estou falando com Deus. E se eu estou falando com Ele, eu espero que Ele me ouça a minha oração. E melhor ainda, que Ele responda às minhas orações. É diferente com algum de vocês? Vocês não desejam isso também? Orar, falar com Deus, que Ele escute aquilo que você está dizendo e que, de preferência também, Ele responda. Isso é algo normal. Até aí não há nenhum mal nessa atitude. Embora a gente, como eu disse, não ore tanto quanto deveria orar. E muita gente, por causa disso, vive em busca de fórmulas que deem certo. A oração que dá certo. Muitos autores hoje no meio cristão vendem livros e mais livros com técnicas de oração, com dicas de oração, para suprir essa necessidade. Eu quero orar e quero que dê certo. Quero que a minha oração seja respondida e quero que eu tenha sucesso naquilo que eu faço. Então, estão aí os livros, suprindo, essa necessidade das pessoas. Livros que ensinam a orar, métodos, lugares, maneiras, posições, palavras que precisam ser ditas. É o que as pessoas muitas vezes andam à procura, uma fórmula que dê certo. Veja, os próprios discípulos de Jesus, certa vez também se preocuparam com isso. Quero ler contigo o texto em Lucas capítulo 11. O Evangelho segundo Lucas, no capítulo 11, no verso 1, a Bíblia nos fala sobre isso. Lucas 11, versículo 1 diz: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Como eu disse, até aí, nada demais, nenhum problema. O problema está quando eu vou à busca de fórmulas, como eu disse, de livros, de soluções mirabolantes, de soluções mágicas, querendo dizer palavras certas para atingir o meu objetivo. E a verdade é que a Bíblia diz para nós que nós não sabemos orar como convém. O apóstolo Paulo nos fala isso lá em Romanos, no capítulo 8. Então ele diz: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Temos a ajuda do Espírito Santo para orar como convém. Então não existe, meu irmão, a fórmula mágica. Vamos parar com esse pensamento de que existe um método, de que existe uma receita e que é infalível, que se eu orar assim, se eu disser essas palavras, se eu fizer esse jejum, se eu proceder dessa maneira, garantido está o resultado. Talvez até alguns coloquem: satisfação garantida ou seu dinheiro de volta? Não existe isso, irmãos. Não existe essa fórmula, não existe este método, e é uma das coisas que esse texto vai nos ensinar essa noite. Porque por maior que seja o nosso interesse em orar e conseguir de Deus aquilo que nós queremos, nem sempre nós somos atendidos nas nossas orações. Eu creio que sempre somos ouvidos, porque Deus ouve todas as coisas. Deus ouve até pensamentos, irmãos.
Mas nem sempre a minha oração, a sua oração, ela será atendida. E a dúvida de alguns é: será que Deus está surdo? Ou será que eu não orei direito? Ou será que eu não usei a técnica certa? Será que eu não assumi a postura certa? Porque tem gente, não, se você orar, se não for de joelho, não funciona. Já viu? Tem gente que pensa assim, né? Se não orar de joelho, não funciona. O outro, não, tem que ser em pé. O outro, não, tem que ser deitado. O outro tem que ser com a cara no pó. Tem que estar com roupa de pano de saco. Cada um quer inventar uma fórmula para dizer, então, a razão de Deus não ter ouvido a minha oração, de não ter dado certo, né? Aquele movimento que eu fiz em orar ao Senhor. Só que esse texto, ele vai trazer a resposta de Deus a esse questionamento. Veja no versículo 13, voltando lá a Zacarias capítulo 7, aqui está a resposta do Senhor ao seu povo. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, o que me chama a atenção nesse versículo é que Deus está falando com o seu povo. E Ele está dizendo que Ele fez um clamor e Ele não foi ouvido. E é por isso que Ele também não ouve quando o povo clama por Ele. Talvez a gente nunca tenha pensado nesse aspecto. Deus está clamando e eu não estou ouvindo. A gente sempre que fala de clamor, fala do nosso clamor a Deus, né? Nós clamamos a Deus, só que agora Deus está dizendo que Ele está clamando e nós não estamos ouvindo. Estamos tão desacostumados a isso que a gente nem se apercebe dessa realidade, que Deus às vezes também clama e nós ignoramos completamente ao seu clamor. Quem não ouve a Deus, o que Ele está dizendo é isso, não pode ser ouvido por Ele. Se eu não o escuto, não posso esperar que Ele me ouça. Se eu não dou atenção ao seu clamor, não posso esperar que Ele dê atenção aos meus clamores. Quem não atende aos pedidos de Deus, também não tem os seus pedidos atendidos. E essa é uma visão que vem desse texto de Zacarias, que a gente raramente percebe. Deus tem um clamor, Deus tem um requerimento também para a minha vida. Mas eu só penso naquilo que eu posso extrair de Deus, com a minha oração, com o meu pedido, com o meu movimento, com o meu sacrifício, com a minha campanha, ou qualquer nome que a gente queira dar. Eu quero tirar algo de Deus, através de algo que eu faça. E ignoram que muitas vezes Deus fala ao meu coração, requerendo de mim alguma coisa. Mas eu não tenho a menor atenção ao que Deus fala e talvez a menor intenção em atender ao seu requerimento, em dar a Ele aquilo que Ele está pedindo de mim. Ora, se eu não atendo aos pedidos de Deus, por que Deus é obrigado a atender os meus pedidos? Você já parou para pensar nisso? Se não, pare agora e pense sobre isso. Reflita sobre a palavra de Deus. A gente se preocupa muito com os nossos desejos, com as nossas necessidades, e a gente de repente está desprezando os desejos de Deus, os anseios de Deus a respeito da nossa própria vida. Eu apresento a Deus tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu desejo, mas eu ignoro completamente o que Ele quer e o que Ele deseja da minha vida. Completamente ignoro o plano que Ele tem para mim, mas quero que os meus planos sejam cumpridos à risca. Queridos, o que Deus está respondendo ao seu povo, e aí eu creio que isso também nos inclui, é que não é assim que a coisa funciona. E aí a primeira coisa que eu preciso entender essa noite, eu creio que Deus clama, eu creio que há um clamor de Deus também que precisa ser ouvido por mim. A Bíblia diz nesse texto que Deus clama e não é atendido. Vou ler de novo. Visto que eu clamei e eles não me ouviram. Deus clama e não é ouvido. Deus fala e ninguém dá atenção. Ele clamou. Veja, e no contexto aqui da palavra
que se refere ao período de cativeiro daquele povo, a Bíblia diz aqui no verso 7 que Deus clamou antes de acontecer o pior. Antes de virem os inimigos tomarem, levarem a prisioneiros e tudo, os levarem cativos, Deus clamou. Veja verso 7. Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? Vocês não ouviram a pregação? A pregação é o clamor de Deus. Deus clama pela pregação. Deus clama pelos profetas. Ele diz, vocês não ouviram quando estava tudo em paz, quando estava tudo bem, quando Jerusalém estava uma bênção, quando estava tudo legal ao redor. Vocês não ouviram o clamor de Deus pelos profetas? Vocês não ouviram os alertas? Ah, mas agora que tudo foi para o brejo, né? Agora a gente está preocupado, agora a gente está orando, agora a gente está buscando, agora a gente está clamando misericórdia. Mas quando Deus clamou, nós não demos atenção. A gente precisa aprender a ouvir Deus, e isso aqui é uma grande lição desse texto, no tempo de paz, no tempo que está tudo bem, no tempo que não tem nenhum problema. Versículo 12 diz, se fizeram o seu coração duro como diamante, sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Zacarias, então, usado por Deus, está dizendo, sim, vocês não ouviram, vocês endureceram o coração, de modo que a palavra não chegou a vocês quando estava tudo bem, quando estava tudo em paz. Como isso não aconteceu, então veio a grande ira do Senhor. A melhor coisa é ouvir Deus quando eu estou em paz. A melhor coisa é dar ouvidos à pregação quando tudo está bem, quando está tudo tranquilo, porque o pior é depois que o pior acontece, que a ira se estabelece, que eu experimento dela, aí eu vou dizer para mim mesmo, por que não dei ouvidos? Por que não dei ouvidos ao que Deus me falou? E aí a situação é muito pior. Então, uma das lições desse texto, eu preciso crer que Deus está clamando. Em diversas oportunidades da minha vida, Deus está clamando por profetas, por palavras, por pregações de diversas maneiras, me trazendo um alerta, uma palavra preventiva, antes que o mal aconteça e se estabeleça. Deus começou a alertar quando estava tudo em paz, diz o versículo 7. Quando Jerusalém estava funcionando, quando as cidades em redor estavam calmas, foi ali que Deus começou, olha, cuidado, porque essa paz não vai durar muito. Olha, o caminho que vocês estão tomando é errado. Isso vai ter consequências, essa rebeldia terá consequências, e Deus está ali clamando, e o que estão fazendo eles? Absolutamente nada. E o que Deus está pedindo? Veja o verso 8. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, assim falara o Senhor dos Exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia a cada um a seu irmão, não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes se deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. O que Deus pediu, o que Deus clamou, além dos alertas que Ele deu, o que Ele disse de tão difícil assim de fazer, Ele só disse assim, vivam como gente que teme a Deus, vivam como gente que acredita em Deus, e gente que acredita em Deus não faz essas coisas. Gente que acredita em Deus mostra bondade, misericórdia aos seus irmãos. Gente que acredita em Deus é benigno ao seu irmão, é paciente com o seu irmão, tem misericórdia do seu irmão, quando o seu irmão comete um erro contra você. Gente temente a Deus não fica de mal com o seu irmão.
É somente isso que Deus está dizendo, nada muito difícil. Não oprima uma viúva, não oprima um órfão, não oprima um estrangeiro, não oprima um pobre, nem intente cada um mal contra o seu próximo. Pare de pensar em fazer mal aos outros. Que coisa mais difícil, não é que Deus disse? Mas mesmo com um alerta tão simples, com um clamor tão simples, eles ignoraram isso tudo e continuaram brigando uns com os outros, continuaram oprimindo gente pobre, continuaram oprimindo viúvas e órfãos, continuaram cada um na sua maldade, desejando mal, armando mal um para o outro, não é? Armando ciladas um para o outro, continuaram de mal a pior. E aí veio o pior. E aí a gente diz, por que me aconteceu isso? Por que Deus deixou isso acontecer? Por quê? Por quê? E é preciso Deus, mais uma vez por um profeta, me dizer, você não ouviu o meu clamor. Eu clamei por uma mudança na sua vida e você não quis mudar. E você, teimoso que quis continuar do mesmo jeito, teimoso, né? Turrão, quis continuar maltratando, desejando mal, brigando com os outros, quis continuar vivendo essa vidinha miserável, desgraçada que você vive e que acha que é bom viver assim. Você não deu ouvidos à minha voz, você não ouviu o meu clamor. A única coisa que Deus pede, viva o que você crê. Resumindo, o versículo 8 ao versículo 10, é o seguinte, viva aquilo que você acredita. Viva aquilo que você prega para os outros. Viva na sua vida, pratique o Evangelho. Pratique a palavra de Deus. É o único requerimento. Mas qual é a resposta? Verso 11. Eles, porém, não quiseram atender. É uma questão de vontade. E nesse ponto ninguém é inocente, porque Deus nos deu a livre vontade. Aquilo que a gente chama de livre-arbítrio, não é? A vontade é livre. Eu faço o que eu quero e eu não faço o que eu não quero. Eu tenho essa liberdade. E aqui a Bíblia está dizendo que eles não quiseram. Eu posso obedecer, mas eu não quero obedecer. Eu posso não brigar, mas eu quero brigar. Eu posso não maltratar os outros, mas eu tenho algum prazer nisso. Então eu faço o que eu quero. E eles não quiseram obedecer, simplesmente não quiseram fazer como um crente faria. Não quiseram viver como um cristão, como alguém que teme a Deus. Não quiseram, é a simples resposta. Rebeldes, me deram as costas, ensurdeceram os ouvidos. Você imagina a gente fazendo assim, ó, Deus está falando? Talvez agora na pregação você não queria estar ouvindo isso, né? De repente você bota o dedo assim, fala, pastor, acaba logo isso que eu não quero mais ouvir isso. A gente tapa o ouvido e diz, eu não quero ouvir isso aí, eu não quero ouvir isso. E ali eles fizeram isso, ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras do Senhor dos Exércitos, enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor. A ira não é um prazer de Deus. Deus não tem prazer na manifestação da sua ira. O prazer de Deus, a Bíblia diz, está na salvação. O prazer de Deus está na graça, na misericórdia. A ira não é com prazer, mas às vezes a ira é necessária. Porque diversos alertas foram dados e eu insisto em ter um coração duro como diamante, impenetrável. Eu escuto pregações, eu escuto profetas, eu escuto o que Deus está clamando, mas eu não aceito mudar a minha vida. Eu não aceito mudar o meu temperamento, eu não aceito mudar a minha maneira de ser. Essa é a resposta que aquele povo deu ao clamor de Deus. Como disse o Senhor, um coração duro e rebelde, que não ouve a lei, que não ouve a pregação, que resiste ao Espírito Santo. Porque ele diz, foi o meu Espírito que revelou essa palavra ao profeta, e eu resisti a ela. Você resistiu à palavra. Então você resiste a tudo isso. E essa tem sido a atitude, foi a atitude daquele povo. E aí eu pergunto para mim e para você, será que nós também temos agido assim em certas áreas da nossa vida?
Em determinadas circunstâncias a gente faz a mesma coisa. Eu clamo, eu quero resposta às minhas orações, eu quero Deus sendo propício a mim, mas eu não quero ouvir o seu clamor. Ele está clamando aos meus ouvidos, seja crente, e eu não quero. Ele está clamando aos meus ouvidos, conserte a vida, e eu não quero. Meu coração é duro. Não estou ali, quero continuar vivendo isso que eu estou vivendo, e Deus está clamando. Deus clama, irmãos, todo momento pela nossa vida, pelo Espírito que habita em nós. Se você é crente, você tem o Espírito Santo. Sabe o que isso significa? Que há uma voz de Deus dentro do seu coração. Você é templo do Espírito Santo. Isso não te deixa um super-homem, como muita gente pensa. Pelo contrário, isso aí significa que Deus está dentro de você. E se Deus está dentro de você, Ele fala ao seu coração. E quando um crente genuíno, ele erra, ele não pode alegar que errou sem saber. Porque imediatamente o Espírito Santo o incomoda e lhe mostra. Mas a minha atitude é: cala a boca aí, Espírito Santo, que eu não quero te ouvir agora. Eu quero continuar fazendo o que eu faço, porque eu acho que eu estou certo, mesmo o Senhor me dizendo que eu estou errado. Sabe quem é esse? Sou eu, é você. Somos nós. Que muitas vezes na nossa vida a gente faz exatamente isso que eu estou aqui tentando traduzir em palavras. O Espírito Santo está ali gritando dentro de mim, dizendo: isso está errado, mas eu estou dizendo: mas eu quero fazer, eu não quero obedecer. Esse comportamento não é digno, mas eu quero adotá-lo. Eu quero fazer assim, porque eu fui ferido, porque a minha vontade não foi feita, porque, e a gente tem um monte de desculpa para dar. Mas o que nós estamos fazendo é não ouvindo a voz do Espírito. E aí o padrão continua o mesmo. Nosso padrão não muda. E o padrão de Deus é santidade e amor. Mas o meu padrão, qual é? Se eu viver pela carne, é na carne que eu vou viver. E o fruto que eu darei não será nunca o fruto do Espírito. Não há como viver na carne e dar o fruto do Espírito. É incompatível, não é? Se eu quero dar o fruto do Espírito, eu tenho que viver no Espírito. Mas se eu sufoco o Espírito Santo que grita dentro de mim, como é que eu vou viver no Espírito? É impossível que isso aconteça. E Deus clama a você de diversas formas. Cada um de nós deve saber do que eu estou dizendo aqui. É uma pregação que você escuta, é uma palavra de alguém que passa perto de você, é um texto na Bíblia que você lê por acaso, não é? É uma circunstância da vida que você vê e Deus fala: é isso que eu não quero que você faça. Ou Ele diz: é isso que eu quero que você faça. Mas você diz: eu não vou fazer, eu não vou atender a esse clamor. E Deus continua ali clamando. Ou seja, a gente escuta, mas a gente não ouve. E há uma grande diferença entre escutar e ouvir. Você escuta porque você tem ouvido, não está surdo, está bom, entra, né? Entra por um lado, como diz o ditado, sai pelo outro. Você escutou, mas você não ouviu. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não é pelo escutar da pregação. Se a fé viesse pelo escutar da pregação, a gente estava feito, irmão. Porque o que a gente escuta de pregação aqui na igreja, né? Olha, tem uma bênção aí. Mas a fé não vem pelo escutar da pregação. A fé vem pelo ouvir da pregação. E aí é uma diferença muito grande. Ouvir é me submeter ao que está sendo dito, que eu creio ser de Deus, para bem da minha vida, para mudança, para transformação, para conserto da minha vida. E aí eu ouvir então e ser mudado, ser transformado por Deus. E é isso que tem que acontecer. Como disse o apóstolo Tiago, eu leio contigo Tiago 1:25, Tiago de uma maneira bem peculiar dele, né? Falando de uma maneira bem dura e seca, ele diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-sucedido no que realizar. Não adianta ser um ouvinte negligente, é aquele que escuta, mas não põe em prática. Mas ser um operoso praticante muda a minha vida. Eu me torno bem-sucedido naquilo que eu realizei. Por quê? Porque eu não apenas ouvi negligentemente, mas eu operei de acordo com aquilo que eu ouvi.
Eu pus em prática de vida aquilo que eu recebi de Deus. Ou seja, o clamor de Deus foi ouvido no meu coração e foi colocado em prática na minha vida. Exatamente o que não aconteceu com aquele povo. E ali estão eles, jejuando todo quinto mês, todo sétimo mês. A agenda estava em dia. Agenda de jejum, agenda de oração, tudo bonitinho, tudo certinho. E Deus está perguntando, você está jejuando para você ou para mim? Se você não reparou, foi essa pergunta que Deus fez no início do capítulo 7. Quando você jejua, é para você ou para mim? Porque quando você come, eu sei que é para você. Você leu isso aqui comigo, irmão? Deus diz assim, quando você come, eu sei que é para você que você come. Agora, quando você jejua, é para mim ou para você? É claro que é para o Senhor. Não, é porque você está interessado em ser abençoado. É porque você está interessado em receber alguma coisa de mim. Mas você não percebe que o melhor que você tem para receber de mim é a minha palavra, é a minha orientação de vida. O melhor que você tem para receber de mim não são as bênçãos ou o dinheiro ou os bens que eu posso colocar na sua mão, mas é a minha palavra que te livrará da morte. É a minha palavra que é espírito e vida e que vai te livrar de um caminho tortuoso e mau. Isso é o melhor que você tem para receber de mim, mas você está aí querendo outras coisas. E aí está jejuando, está orando, mas eu não estou nem aí para o que você está fazendo. Porque quando eu falo, você não me escuta. Muitos clamam e não são atendidos. E aí a Bíblia diz que Deus se faz de surdo para aqueles que não o ouvem. No contexto do texto que a gente leu, versículo 2, quando de Betel foram enviados, está aqui o nome deles, para suplicarem o favor do Senhor. Versículo 3, perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos exércitos e aos profetas, continuaremos nós a chorar com o jejum no quinto mês, como temos feito por tantos anos? A resposta de Deus, fala a todo o povo, verso 5, desta terra e aos sacerdotes, quando jejuastes e pranteastes no quinto, no sétimo mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito foi para mim? Ou seja, tem certeza que foi para mim? Essa movimentação, essa atitude, esse exercício espiritual que você gastou seu tempo em fazer todo quinto, todo sétimo mês, o jejum, era realmente para mim que você estava fazendo? E essa é a pergunta para a nossa reflexão a respeito do nosso relacionamento pessoal com Deus. O que nós temos feito é realmente para Deus? Ou é porque estamos interessados em alguma coisa? Eu venho à igreja para Deus ou para mim? Eu participo das atividades, eu escuto esse pastor chato a beça aqui, para Deus ou para mim? Por que eu estou aqui? É para Deus ou para mim? Eu entrego meu dízimo, a minha oferta, é para Deus ou é para mim? Eu trabalho na casa do Senhor, eu faço algum serviço, participo de algum ministério, é para Deus ou é para mim? Responda essa pergunta. Ela é básica para tudo que nós vamos fazer. Por que eu saí de casa hoje e vim aqui? É para Deus ou é para mim? Se eu não sei responder isso, não há sentido em nada do que eu estou fazendo. E ali eu preciso me confrontar. E a palavra de Deus veio ao profeta para confronto com aquela situação. Estão sofrendo, mas não mudam o seu comportamento. Estão sofrendo, mas não mudam o seu entendimento sobre Deus. E continuam tratando Deus como um amuleto que dá sorte. Que se eu carregar, eu sou abençoado. E Deus está aqui questionando. Então, queridos, que essa palavra nos faça refletir, não sobre a vida do outro, mas sobre a vida de cada um de nós individualmente. Cada um de nós tem que se perguntar sinceramente: o que eu tenho feito é para Deus ou é para mim? O meu comportamento, a minha atividade, o meu envolvimento. Eu preciso analisar a minha religiosidade, o meu procedimento. Em outras palavras, como eu digo muito aqui, a minha motivação. A motivação é a energia, é a força com a qual eu realizo as coisas. Qual é a origem da minha motivação?
É o meu interesse pessoal ou é o meu relacionamento com o Deus em quem eu tenho crido e que eu conheço como Deus? Essa é a grande questão. Não é técnica que vai dar certo. Você pode ler milhares de livros sobre oração, cada um diz uma coisa. Alguns dizem, não, se você não decretar, ordenar, determinar, não acontece. Outros dizem assim, se você não gestar, já ouviu esse absurdo? Você tem que gestar a bênção. Você tem que ficar grávido da bênção, para que depois ela nasça. Quanta palhaçada no meio evangélico. Muitos evangélicos são os verdadeiros palhaços, irmãos. E nós batemos palma para palhaço dançar, né? Quando a gente vai atrás dessa palhaçada, dessa receita que nos dão para melhorar a vida, dessa simpatia evangélica, desse patuá evangélico que a gente quer carregar no coração para que a vida dê certo, ao invés de ter com Deus um relacionamento. E simplesmente o que Deus está dizendo nesse texto é: se você quer resposta, apresente obediência. Se você quer resposta, responda primeiro às perguntas e aos questionamentos de Deus. E se você quer resposta, também apresente uma pergunta para Deus. Mas não apresente aquela que a gente faz: o que o Senhor vai fazer por mim? Apresente uma pergunta: o que o Senhor quer de mim? Como eu disse hoje de manhã, se você não ouviu, ouça a palavra da manhã. O que o Senhor quer de mim? Eis-me aqui, envia-me a mim, ou não, eu não, envia outro. Bota outro aí no meu lugar. Não é para mim isso não. Como é que o Senhor deseja que seja o meu comportamento? Já perguntou isso para Deus? Ou só pergunta: Deus, quando é que o Senhor vai me abençoar? Quando é que o Senhor vai resolver aquela minha causa? Quando é que o Senhor vai me dar aquele dinheiro? Por que você não pergunta assim: Deus, como é que está meu comportamento? Quando o Senhor olha para mim, o Senhor vê um crente? Quando o Senhor olha para mim, o Senhor vê um comportamento decente diante das pessoas, diante dos irmãos, diante da família, diante da vizinhança, diante da sociedade? O Senhor olha para mim, o Senhor vê uma pessoa decente? Vamos ter coragem de fazer essa pergunta para Deus? E eu creio que essa pergunta terá resposta. Agora, quem se faz de surdo para com Deus, se passa por mudo para com Ele, porque Ele disse: eu não ouço o que você clama. Se você não ouve o que eu clamo, eu também não ouço aquilo que você clama. Quem não ouve, não é ouvido. Entenda isso, guarde isso no teu coração e faça com Deus hoje um acerto de vida. Comece a dizer: Senhor, como é que está a minha vida? Como é que o Senhor me vê? Como é que o Senhor me analisa? Para que eu possa pedir alguma coisa. Pai, no mínimo eu tenho que dar ouvidos ao que o Senhor tem me pedido, ao comportamento que o Senhor espera de mim. Fale com Deus. Como é que está o seu comportamento? Não é para a gente acusar o comportamento do outro. Não cabe a nenhum de nós censurar ou criticar o que o irmão está fazendo com a sua vida. Isso é problema dele. Mas certamente Deus está criticando. E o que é preciso sou eu chegar para Deus e dizer: Senhor, o que o Senhor está vendo na minha vida? Como o Senhor me vê? Será que Deus nos vê como as pessoas nos veem? Essa é a grande questão. Então ouça o clamor de Deus, e eu creio que Ele vai ouvir o seu também. Ouça a palavra de Deus, e Ele vai ouvir as suas orações e as suas petições. Vamos orar? Pai, nós queremos falar contigo mais uma vez essa noite. E queremos ser ouvidos pelo Senhor. Essa é a razão da nossa oração, que o Senhor nos ouça. Mas, Senhor, se nós temos falado tanto contigo, e o Senhor não tem respondido como queremos, será que há alguma coisa, Pai, que o Senhor tem falado, que nós não temos escutado? Fala ao nosso coração mais uma vez, Pai. Fala mais uma vez conosco, para que a gente agora escute a Tua voz, para que a gente agora abra os ouvidos, amoleça o coração.
Será que o Senhor tem falado, mas o nosso coração é tão duro como diamante, é impenetrável? Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz, porque sim, queremos que o Senhor ouça também o nosso clamor, mas, meu Deus, queremos que o nosso jejum seja para o Senhor, queremos que a nossa presença aqui seja para o Senhor, queremos que o nosso serviço, a nossa entrega, a nossa oferta seja para o Senhor e não para nós. Fala conosco, Pai, traz a verdade ao nosso coração e muda o nosso entendimento, antes que venha o juízo, antes que o pior aconteça, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.